Alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Uau, muitas visitas hoje. Fica com a sua mão levantada, por favor. Fica com a sua mão levantada, uma pessoa vai chegar até você, vai te entregar um cartãozinho. Sejam muito bem-vindos a esta igreja, a essa casa de oração, que vocês possam se sentir bem, se sentir à vontade, e que vocês possam retornar mais vezes. Quando eu cheguei aqui, eu me identifiquei muito com essa igreja no ano de 2011, me senti muito bem, viu, pastor Luiz? Me senti muito bem, senti que aqui era o meu lugar, e graças a Deus estamos aqui até hoje, e aqui é uma casa de oração, é uma casa onde Deus tem se manifestado, Deus tem falado e tem agido no nosso meio. Então se sintam à vontade para voltar mais uma vez, tá bom? Deus abençoe. Obrigado aos músicos, Ministério de Louvor. Depois vocês voltam novamente. Hoje nós vamos falar da área, vai ter uma área específica que é a área de vocês aqui, hein? Nós vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, e tem coisa a respeito de louvor nessa noite. Se coloque de pé em reverência à palavra de Deus nesse momento. Nós vamos fazer a leitura. O texto da nossa leitura está em Atos capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 25 e vamos ler o verso 26 como versículo base para o nosso entendimento dessa noite. Estamos na série da gratidão, o mês onde temos pregado, ensinado a respeito dessa matéria tão importante. E nós vamos hoje conhecer um pouco mais o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar o nosso coração, o Senhor vai falar conosco. Você vai sair daqui com algo acrescentado por Deus na sua vida, eu tenho certeza disso. Amém? Todos abriram? Podemos fazer a leitura? Hoje tem uma fórmula matemática, eu estou meio matemático nesses últimos dias. Quem gosta de matemática aí, de exatas, ou de química, de fórmula. Hoje o tema da palavra é oração, mas louvor é igual a ações de graças, é igual a gratidão. Nós vamos compreender como a oração e o louvor expressam a gratidão e como impacta aí a nossa vida e tudo que nós fazemos. Amém? Todos abriram? Podemos ler? A palavra de Deus diz em Atos capítulo 16, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Feche seus olhos nesse momento e ore para que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa hora. É a hora preciosa, Pai. É a hora que o Senhor fala conosco. E nós oramos por isso, Senhor. Oramos para que a Tua palavra venha de encontro com a nossa necessidade. Oramos para que o Senhor, Pai, fale por intermédio da Tua palavra, Senhor. Oramos para que os olhos do entendimento sejam iluminados. Oramos para que haja um desvendar dos nossos olhos, Pai, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua palavra. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos dê um coração compreensível, Pai. Oramos para que assim como o Senhor abriu o entendimento de Lídia, para que ela acatasse, ela recebesse a palavra do Evangelho, nós oramos nessa noite para que nós, como igreja, tenhamos o nosso coração aberto pelo Senhor, e o Senhor faça com que a sua palavra seja implantada em nós, e que a sua palavra, uma vez plantada em nós, ó Pai, ela possa crescer, ela possa frutificar para o louvor e a glória do Senhor. Pai, nessa hora nós repreendemos tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, contra a tua palavra. Nesse momento, como igreja, nós repreendemos e declaramos todas as mentes, todos os corações presos a Jesus Cristo, em nome do Senhor. É isso que nós oramos. Se você concorda, diga amém. Pode tomar o seu lugar. Antes da gente interpretar aqui e entender melhor o que esse texto está dizendo, de Atos 16, 25, 26, aqui o apóstolo Paulo e Silas, o que antecede essa palavra, esses versos que nós lemos aqui,
é um contexto em que Paulo e Silas estão na sua segunda viagem missionária e eles estão fazendo aquilo que o Senhor colocou para eles, aquilo que o Senhor separou eles, que era propagar o evangelho da salvação, principalmente aos gentios. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo, ele recebeu esse encargo do Senhor, como era reconhecido na igreja. Pedro é um apóstolo voltado mais para os judeus. Paulo é um apóstolo mais voltado para os gentios. Então Paulo, ele sai, primeira viagem missionária, prega o evangelho em vários lugares, muitas igrejas nascem, e a partir de um segundo momento, Paulo vai fazer a segunda e a terceira viagem para poder estabelecer essas igrejas, fortalecer essas igrejas, edificar, levantar liderança e tudo mais, como nós sabemos. E o contexto aqui é que Paulo e Silas, eles estão nessa viagem missionária, propagando o evangelho da salvação, principalmente aos gentios. Principalmente. E nessa circunstância acontece uma coisa muito interessante. A palavra de Deus no capítulo 16 de Atos mostra que eles estão tentando ir para um determinado lugar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu eles de ir para um determinado lugar. Aí eles tentaram ir para um outro lugar, e a Bíblia diz no capítulo 16 de Atos que o Espírito de Jesus Cristo impediu eles de ir para esse lugar. E de repente, acredito eu que eles, sem entender, né, o que está acontecendo, eles desejando fazer a obra de Deus, desejando pregar o Evangelho, desejando cumprir aquilo que o Senhor falou, mas eles não estão entendendo, o Senhor está impedindo eles de ir para um lugar, impedindo de ir para o outro, e de repente, numa visão, Paulo, ele vê um homem acenando e chamando, passa para cá e ajuda-nos, e era um homem macedônio. E Paulo entende, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 16, que Paulo e Silas, eles concluem, eles têm o entendimento, a partir daquele momento, que eles deveriam ir para o lugar que eles foram, que é Filipos, né, e que é o lugar aqui onde vai acontecer esse episódio que nós lemos aqui em Atos 16, 25 e 26. Então eles foram direcionados especificamente pelo Espírito do Senhor a não ir para determinado lugar por 2 vezes, e depois tem uma direção muito clara, numa visão, para ir para um determinado lugar. E eles estavam, conforme essa palavra aqui, presos, agora nesse contexto aqui, por pregar o Evangelho e por manifestar o poder de Deus. Talvez aqui nem todos nós conhecemos essa história, mas para resumir, eles chegam na cidade de Filipos, e a Bíblia vai dizer que eles começam a... isso aqui é muito interessante, é um ponto aqui que já pega o nosso coração e já chama a nossa atenção. Eles, Paulo e Silas, chegam em Filipos, e eles começam a procurar um lugar para a oração. Um lugar para a oração. Interessante que eles não encontram um lugar para a oração dentro da cidade. A Bíblia diz que eles saem para fora da cidade e vão para a beira do rio, que provavelmente era o lugar onde tinha essa questão da oração, era um lugar que eles podiam expressar a questão da oração. E aqui já tem um ponto muito interessante, é o primeiro fundamento dessa palavra, que Deus traz para nós nessa noite, para que a gente se atente aqui. Repita comigo: a necessidade, a intimidade e o poder da oração. A palavra de Deus vai nos mostrar em diferentes partes, desde o Antigo Testamento como no Novo, a necessidade que nós temos dessa realidade de oração. É uma necessidade, de fato é. E é interessante porque aqui eles chegam na cidade como viajantes, como missionários, e parece que eles não conseguem encontrar um lugar favorável, ou um lugar de liberdade, ou um lugar apropriado para poder orar. Ao ponto deles ter que sair da cidade para poder achar um lugar mais reservado, ou com um ambiente mais propício para que eles pudessem fazer a oração. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia vai mostrar por várias vezes que nós devemos, quanto à oração, orar em todo o tempo. Nós devemos orar, como diz a Escritura, sem cessar. É em todo o tempo. E às vezes não tem hora e às vezes não tem lugar. O Senhor Jesus ensinou que
quando vocês orar, e até porque os discípulos, né, percebendo, e nós vamos olhar um texto aqui que vai mostrar, e como a gente pode aprender com Jesus nessa área. Jesus ora tanto e ora de maneira tão profunda e tão verdadeira, que um dia os discípulos pedem para ele ensinar eles a orar. De tamanha o impacto que os discípulos olhavam e viam a vida de Jesus, via que Jesus tinha a oração. Nós vamos ver aqui não só como uma necessidade, era uma necessidade para Jesus a oração? Era. Para nós é hoje uma necessidade? É. Mas a oração, ela não pode ser somente uma necessidade, porque senão vai cair dentro de coisas que não é legal. Vai cair na religiosidade, vai cair enfim, vai perder o foco, vai perder a essência. Então a oração é uma necessidade? É. Os discípulos olhavam para Jesus e via Jesus como alguém que ora constantemente. Os evangelhos vai relatar vários momentos que Jesus escapava, Jesus saía daquele alvoroço, daquela multidão, ele de repente sumia, ninguém achava ele onde ele estava em um lugar de oração. Então a Bíblia fala sobre orar sem cessar, sobre orar em todo tempo, sobre orar no Espírito, sobre orar com entendimento. A Bíblia vai falar muita coisa a respeito de oração, mas aqui tem um ponto muito interessante que nos chama a atenção, a respeito da necessidade e, ao mesmo tempo, a dificuldade que nós temos em relação a esse assunto. E aqui, eu não estou falando daquela oração, por exemplo, que a gente faz costumeira, às vezes uma oração só religiosa, como às vezes, né, correndo ali, a gente acorda logo cedo, às vezes atrasado, e aí você, Senhor, tal, às vezes por força do hábito, às vezes porque você sabe que é necessário você orar antes de sair de sua casa, por exemplo, ou quando você está fazendo uma refeição, ou quando você está indo para uma decisão importante, enfim. E às vezes nós entramos no modo, pela necessidade, até mesmo no modo automático, onde nós fazemos orações que, no fundo, às vezes nós não estamos nem acreditando mais naquilo que está saindo da nossa boca. Ou às vezes parece que o ambiente que a gente está tão apertado, está tão estranho, que você tem dificuldade para a oração. Isso acontece com vocês? Isso acontece comigo. E para mim tem sido tão difícil se dedicar a essa prática da oração. Nós podemos, como eu falei aqui, orar em todo o tempo. Nós podemos orar, né, em todas as circunstâncias, como a palavra fala, mas a Bíblia vai destacar que, por vezes, é necessário você ir para um lugar mais reservado. É necessário você ir, às vezes, para um lugar, para um ambiente mais favorável. Você ir para um lugar que, às vezes, vai te dar a liberdade que você precisa. Por quê? Porque há uma resistência. Há uma tentativa de nos impedir de orar. Por quê? Porque a oração, ela não é só eu falar com Deus, não é só eu dizer palavras para Deus, mas a oração é ponto de conexão. Oração é conectar duas realidades. Então é o humano se conectando com o divino, é o terreno se comunicando com o divino, é a terra comunicando com o céu. E quando há oração de fato, oração de verdade, acontece atividade espiritual. O mundo espiritual se move com base na oração. Deus, ele faz, como nós lemos na palavra, todas as coisas, e ele poderia fazer todas as coisas, mas parece que Deus, fica claro na leitura da palavra, que Deus escolheu fazer tudo por meio da oração. Parece que Deus estabeleceu a oração como uma antecipação, como algo que tem que vir antes, para que o caminho aconteça depois, para que o milagre chegue, para que a intervenção aconteça, para que o de repente de Deus aconteça, para que a mão de Deus se mova. Parece que Deus, que não é limitado, que não tem limitação, parece que Deus, ele coloca uma limitação na própria ação dele. Eu só vou agir quando tiver oração. Ele poderia fazer de todo jeito, ele poderia fazer do jeito que ele quisesse, mas Deus escolheu que nós, a igreja, eu e você, participássemos daquilo que Ele faz. Então, quando nós oramos, na verdade, nós estamos participando do que Deus está fazendo. É por isso que a oração, ela é uma necessidade, e ela é uma necessidade vital.
É uma necessidade, é algo assim essencial. Não se vive sem oração, não existe a possibilidade. E parece que os apóstolos, eles entenderam isso, os discípulos do Senhor, eles entenderam isso de um jeito que você vai ler sempre antes de um grande acontecimento, sempre antes de uma grande intervenção de Deus, sempre antes de um grande agir de Deus, tem o quê? Oração. A oração parece que ela vai preparando o caminho, ela vai assentando o caminho para que o Senhor desça, para que o Senhor venha e se mova, para que o céu se mova em favor da igreja e opere, como nós lemos aqui nesse texto de Atos. Então a oração ela tem essa necessidade, só que ela não é só necessidade. Oração também é, como eu falei aqui, sobre intimidade. Oração fala sobre intimidade. Tem um autor que ele escrevendo a respeito de oração e da vida de Jesus, ele fala assim, às vezes a gente pensa que Jesus, ele só orava porque era necessário. Então, por saber da dificuldade da obra que ele estava fazendo, então Jesus tinha que orar. Mas o autor, John Piper, ele vai falar assim, mas será que Jesus, muitas das vezes que ele saía, e ele ia para aquele lugar secreto, ele ia para aquele ambiente reservado para falar com o Pai no secreto, será que não era simplesmente porque às vezes ele queria ter o prazer daquela intimidade com o Pai? Afinal de contas, ele é um com o Pai. E aí o autor, ele traz essa reflexão, será que Jesus também, não por muitas vezes, não foi só orar porque ele sabia que tinha tantas guerras e tantas coisas para viver, mas ele tinha aquela sede, aquela fome, a intimidade. Sabe quando você gosta de alguém, você ama alguém, você quer estar perto, você quer ter tempo de qualidade, você abre o seu coração, com quem você confia, você rasga seu coração. Então a oração, ela também fala dessa questão de intimidade, de relacionamento vital, e Deus estabeleceu a oração como um meio. Ela é um meio pelo qual nós vivemos, é um meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus, é um meio pelo qual... Gente, é tremendo quando a gente começa a estudar, começa a pensar a respeito disso, é tremendo. Só para você ter noção que a oração é uma coisa tão assim essencial, que agora, nesse exato momento, tem no mínimo 2 pessoas orando por você, 2 pessoas intercedendo por você. Olha só como a oração é. O Espírito Santo que está em nós, ora por nós. Por quê? Porque nós não sabemos orar. Um dia o pastor Lucinho disse algo e eu gravei na minha juventude. Ele falou assim, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Então o que eu faço? Eu não sei orar como convém. Eu não sei expor para Deus e falar para Deus o que eu preciso de verdade, o que eu estou sentindo. Às vezes nós não conseguimos nem colocar para fora, nem expressar. Eu não consigo nem falar para Deus o que eu estou sentindo. A batalha do jeito que está, o aperto do jeito que está, eu não consigo expressar. E aí a gente se frustra, eu vou orar, mas parece que, eu estou orando, a oração não está passando do teto, ninguém está ouvindo, Deus não nem eu estou acreditando no que eu estou falando aqui para Deus. Às vezes nós nos encontramos em momentos assim, mas a boa notícia da palavra é o Espírito Santo que está em nós. Ele intercede, ele ora por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Aí o Espírito Santo pega as nossas orações e leva até a presença do Pai e de Jesus. Acredito que ele leva talvez até para Jesus, porque Jesus também está orando por nós. Jesus um dia orou por nós, em João 17. Eu oro por aqueles que ainda vão vir, era nós. Um dia ele intercedeu por nós, quando nós nem existimos. Só que agora a Bíblia diz que Jesus está nesse exato momento, à direita do Pai, fazendo o quê? Intercedendo, orando. Olha só o que a palavra de Deus diz, como nós lemos aqui, por volta da meia-noite. Interessante. Por volta da meia-noite. Sabe o que isso significa? E Lucas escreve isso pelo Espírito Santo com propósito. Uma hora improvável para orar. Não era a hora de oração.
Meia-noite? Hora de dormir. Hora de dormir. Sei lá qual vigília da noite era. Hora de dormir, todo mundo está dormindo meia-noite. Uma hora improvável. Presta atenção nisso. Uma hora improvável. Ambiente apertado, sufocando. Às vezes você não encontra lugar de oração. Eu já fui para o carro, eu já fui para o banheiro, eu já fui para vários lugares, às vezes, para tentar ter uma de tamanha pressão que está o ambiente, você tenta ir para um refúgio, algum lugar que a atmosfera seja um pouco diferente para você conseguir, porque tem resistência, tem impedimento. E aí, esses dois homens, Paulo e Silas, estão presos. Eu não li os versos anteriores, mas você vai ler esse verso depois, lê Atos 16. Eles foram espancados publicamente. Praticamente ficaram pelados, apanharam na frente de todo mundo, tomaram uma surra tremenda. Quando você vai estudar mais aprofundado, você vai perceber que foi uma humilhação muito grande mesmo. E detalhe, os dois são cidadãos romanos, sem o devido processo legal de Roma, porque Filipos era uma colônia romana, com uma presença militar muito forte. Filipos ali, colônia romana, força militar grande, uma cidade estratégica, um centro comercial, uma cidade muito influente, muito estratégica. Eles estão nesse lugar, os dois são cidadãos romanos. Para ser preso, tem que ter um processo legal, uma série de coisas tem que acontecer. Eles apanharam, foram presos sem o devido processo legal. Sabe por que eles foram presos? Porque Paulo expulsou o espírito de Pitom, o espírito de adivinhação que uma jovem tinha, e ela dava muito lucro para os seus senhores. Ela era uma escrava de adivinhação, e ela dava prognósticos de futuro, e fazia os senhores dela ter dinheiro com isso. E Paulo se enche um dia, fica irritado, porque todos os dias, quando eles estão saindo da cidade de Filipos, noite para te dizer que tem gente ouvindo a sua oração. Tem gente sendo beneficiado pelas orações que você está fazendo. Tem atividades espirituais acontecendo nos céus e que toca na terra e que afeta a terra porque você está orando. E é por isso que você não pode parar. É por isso que há uma necessidade e ao mesmo tempo é uma
os demais pesos. O Espírito Santo do Senhor está fazendo surgir oração nele, está fazendo surgir louvor. Sabe por que eu coloquei que oração mais louvor é igual a ações de graças? Porque
O fato de nós conseguirmos orar é graça. O fato de nós conseguirmos louvar a Deus é graça. Nós não conseguiríamos fazer isso sozinho. Nós não conseguimos fazer isso de verdade sozinho. Mas o Espírito de Deus, como diz aqui em Jó 35:10, o Senhor, Ele durante as noites faz surgir cântico. É Ele que no nosso sofrimento traz encorajamento e faz fluir o louvor e a gratidão mesmo em meio à tribulação. Amém? Repita comigo: a arte, o poder e a graça do louvor. Olha o que diz em Salmos capítulo 42, versículo 8. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Ou seja, o louvor é uma forma diferenciada de orar. Nele você consegue expressar com arte, com graça, a gratidão que está no seu coração por todos os benefícios que Deus tem dado a você. O louvor também, olha só que interessante, em Salmo 77:6, de noite recordo minha cantiga, medito-a no meu coração. O Espírito indaga, ou seja, aqui o louvor ajuda a nossa memória. Nós sofremos de amnésia, somos atacados constantemente por uma coisa chamada amnésia espiritual, é incrível. Deus acabou de fazer um milagre na sua vida, um livramento, uma obra, amanhã levantou uma prova, pronto, esqueceu, já esqueceu do que Deus fez, é incrível. Sabe o que o louvor faz? Ajuda a gente a lembrar quem Deus é e o que Deus faz. O louvor ajuda a gente a meditar na palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E quando nós cantamos, quando nós louvamos, na verdade nós estamos meditando na palavra. E aquilo que vem na mente começa a descer para o coração. O que está só na mente começa a descer para o coração. O Espírito é ativado. Quando a gente louva, quando a gente adora, quando a gente entra nesse... O Espírito nosso é ativado em direção aonde? A Deus. Às vezes nós estamos aqui, no culto, distraído, pensando na morte da bezerra. Disperso, conversando com outros irmãos, coisa aleatória. Celular. Nós estamos marcando, como diz, né? E aí, de repente o louvor... O Senhor começa a mover, a palavra do Senhor cantada começa a mexer. Daqui a pouco você começa a ser ativado no seu espírito para buscar Deus. Você já começa, como o Tiago diz, o pastor Tiago fala, você já está diferente, né? Porque o louvor já mexeu com você, já regou a terra dura do seu coração, já fez algo por você. Salmos 34:1, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e assim pôde escapar. Bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. O louvor bíblico sempre é sobre o Senhor, sobre a pessoa do Senhor, a obra do Senhor. E quando esse louvor é expressado de maneira genuína, de maneira verdadeira, o que acontece? Esse louvor edifica a nossa vida. E esse louvor também, ele afeta toda e qualquer circunstâncias que nós estivermos inseridos. Então o negócio está difícil, você começa a fazer o quê? Reclamar, xingar, murmurar? Não. Você começa a fazer o quê? Cantar, louvar, orar. E aí, o louvor que você canta começa a afetar o ambiente, a atmosfera. Entende? O que acontece? A palavra de Deus em Efésios 5:19 diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Amém? Repita comigo, o resultado é libertação, salvação e gratidão. Atos capítulo 16, verso 26, de repente... aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Ou seja, o de repente de Deus acontece quando há uma atmosfera de oração, de louvor e de gratidão. Eu convido o ministério de louvor. Eu vou repetir para você. Talvez você não entendeu.
o de repente de Deus. Mike, o que é o de repente de Deus? É o sobrenatural. O de repente de Deus, estuda esse texto, você vai ver o que significa. Esse de repente de Deus é assim, ó, algo sobrenatural que desce e abala as estruturas, rompe cadeias, faz um rebuliço, como a gente fala. O Senhor está falando nessa noite, o de repente de Deus acontece quando há uma atmosfera de oração, uma atmosfera de louvor, uma atmosfera de gratidão, aí o de repente de Deus vem. Acontece. Ele intervém com poder em nossas circunstâncias adversas. E é isso que Ele está fazendo nessa noite. Quando oração e louvor se unem em gratidão, Deus intervém com poder, abala estruturas e libera salvação. Libera a libertação. Então é isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. É isso que nós estamos fazendo, na verdade, aqui desde a hora que começou. Estamos orando, estamos cantando, estamos louvando ao Senhor. E louvar o Senhor, biblicamente, não é só cantar. Pode ser com palmas, pode ser com instrumentos. Aí você pode louvar a Deus de diferentes maneiras. Mas precisa louvar. E precisa ser de todo o seu coração. Nós vamos fazer o corredor aqui. Nós vamos ungir você.